Olá, sejam bem-vindos. Somos acadêmicos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRA, do campus Porto Velho Calama, e graduandos em Engenharia Civil. Esse é um trabalho da matéria de estruturas de madeira e aço, onde os acadêmicos são Claudecir Costa, que sou eu, Clênis Gomes, Emanuele Falle e Antônia Janaína. O exercício proposto pelo professor era para a gente apresentar um exercício de força de compressão em uma barra. Então, aqui a gente tem o enunciado do nosso exercício, que é uma continuação do exercício. Já nesse exemplo aqui, a gente tem uma seção 2L 63 por 4,75 milímetros, que será verificada para o esforço de cálculo à compressão. A gente tem uma força aqui de cálculo de 40,4 kN. Então, aqui a gente tem as propriedades geométricas da seção, que são apresentadas aqui. A gente tem todas as espessuras aqui, a largura de mesa, a área, os raios de giração aqui em torno dos 3 eixos que a gente vai analisar. E a gente também tem, conta com inércias e os outros dados aqui. Então, o dimensionamento, a compressão, ele inicia-se com a verificação de flambagem local. Nesse caso, são os elementos AL do grupo 3, da tabela 5.3 da norma da NBR 8800/2008. Então, aqui nesse caso, a nossa relação aqui, é largura e espessura para a aba da nossa cantoneira, que é B sobre T aqui, a gente tem 13,3. Então, aqui, lá na tabela F1, na página 128 da norma, da NBR 8800/2008, a gente encontra aqui o nosso caso, que é do grupo 3, certo? Que são aí os elementos AL, que são abas de cantoneiras simples ou múltiplas providas de chapa de travamento. A gente vai utilizar essa equação para verificação do limite de esbeltez. Então, como a gente é do grupo 3, a gente vai usar essa fórmula, essa equação. Então, substituindo os dados aqui, a gente tem o nosso módulo aqui de elasticidade, Então, a gente vai substituir ele aqui. Nossa tensão de escoamento do aço aí é de 250 MPa, mas a gente transforma ele para 25 kN por centímetro quadrado e a gente encontra aí um índice de esbeltez limite de 12,7. Como a gente passou aqui, como nossa relação aqui, a nossa relação largura e espessura, como a gente passou, poderá ocorrer flambagem local e, portanto, deve ser calculado o parâmetro de flambagem local Q, que é dado por onde essa equação é encontrada. Essa equação a gente encontra lá no anexo F, ponto 2, da NBR 8800/2008, na página 126. Então, a gente vai fazer a verificação aqui para a gente determinar o nosso Q, que seria a nossa flambagem local. A gente vai encontrar o nosso valor Q. Nesse caso aqui, como nosso limite de esbeltez ali, como ele ultrapassou esse 12,7, a gente vai fazer essa verificação. Então, a gente vai usar essa fórmula aqui, 0,45, raiz de índice de módulo de elasticidade sobre tensão de escoamento do aço, menor que a largura, a espessura largura, menor ou igual a 0,91 raiz de módulo de elasticidade sobre o escoamento do aço. Então, aqui a gente consegue encontrar, fazendo as devidas substituições, a gente, utilizando essa fórmula aqui, essa equação que a gente encontrou lá no anexo F, a gente consegue determinar que o nosso QS aqui é igual a 0,98. Como o índice de esbeltez ele foi maior do que o esbeltez limite, se indica que está ocorrendo a flambagem local, como eu mencionei. Se caso esse índice ele for menor que o índice de esbeltez limite, nosso Q ele vai ser igual a 1. Então, como a gente calculou aqui o nosso parâmetro Q, a gente achou um Q aí de 0,98, então a gente vai determinar agora esse parâmetro, para fazer
a verificação da flambagem local, né, com o cálculo de esbeltez reduzida, né, que aqui a gente tem nossa forma. Porém, antes disso, a gente vai ter que determinar também a nossa normal de flambagem elástica, né, na barra. Então, trata-se de uma seção monossimétrica, né? Então, essa nossa seção é uma seção monossimétrica. Então, a gente vai ter que fazer a verificação, né, de uma flambagem por flex-torção ou a flambagem por flexão em X, né, no eixo X. Tanto no eixo Y e Z quanto no eixo X. Então, o comprimento da flambagem da barra é o próprio comprimento da barra. Então, primeiro a gente vai fazer a força normal de platificação da barra, que será aqui a área vezes a tensão de escoamento. Isso me dá 290 kN. Beleza. Depois disso, logo após disso, a gente vai calcular a força normal de flambagem elástica por flexão em X. Então, essas equações elas são retiradas do anexo E da NBR 8800/2008. Lá você vai encontrar essas equações, né? Onde a gente tem aqui a nossa força normal de flexão em X, a gente tem um π ao quadrado, modo de elasticidade, vezes a inércia em X, né, sobre o K. Né? Lembrando que essa constante aqui a gente está considerando 1, vezes o comprimento aqui ao quadrado. Então, a gente fazendo esse cálculo da normal aqui de flambagem elástica em X, por flexão, a gente acha 113,4 kN. Né? Então, assim, para determinar a força de flambagem, né, normal elástica por flexão-torção, será necessário determinar a força normal de flambagem elástica por flexão em Y e por torção também. Então, a gente faz essas outras verificações, né, utilizando as equações que a gente encontra lá nesse anexo da norma, no anexo E, né? Então, primeiro a gente vai fazer aqui a flambagem elástica por flexão em Y, né? Fazendo as substituições aqui, a gente consegue encontrar uma normal aí de 235,5 kN, né? Fazendo uma flambagem elástica aqui por torção, né? Aqui no eixo Z agora, né? A gente tem essa fórmula lá, essa equação, onde a gente encontra lá no anexo, com esse R inicial aqui, quer dizer que é o nosso raio de giração, né? Então, a gente encontra esse raio de giração aqui, meio que geral, por essa formulazinha aqui, substituindo os dados que a gente já tem lá na nossa tabelinha do início, lá no enunciado, a gente consegue chegar aqui num raio de giração de 3,9 centímetros. Substituindo na equação, a gente consegue chegar a uma normal aí no eixo Z de 455,6 kN. Por que que a gente fez todo esse cálculo aqui, né? Todo esse rolê todo aqui para poder encontrar esses dados? Porque, na verdade, a gente utilizaria aqui, né? Como foi dito aqui, as possíveis são flexo-torção ou flexão em X, né? As forças. Então, para a gente achar a nossa flexo-torção ali, que é no eixo Y e Z, a gente precisaria dessa equação aqui, essa última equação. Porém, a gente teria que calcular o NEY e o NEZ, que no caso foi aqui que a gente calculou acima. Então, substituindo aqui nesses dados, a gente consegue chegar numa força normal aí de flambagem elástica por flexo-torção de 202,8 kN, né? Então, essa força normal de flambagem, ela será, né, ela será o menor valor entre a força normal de flambagem elástica por flexão em X e por flexo-torção, que no caso aqui, que dominou aqui foi a de 113,4, que quer dizer o quê? Quer dizer que, tipo, quando eu chegar aqui na 200, se caso acontecesse de chegar na 202, já teria flambado. Então, no nosso caso, o nosso limite aqui será esse 103,4. Então, a gente vai usar essa força, né? Com isso, a gente pode se determinar a esbeltez reduzida, né? Onde a gente encontra, né? A gente encontra também lá na página 44, no tópico 5.352, né? Essa equação aqui, geral, para a gente calcular, né, o nosso índice de esbeltez reduzida. Então, no nosso caso aqui, a gente encontrou o índice de esbeltez de 1,59. Mas, para isso, a gente tem aqui um parâmetro de flambagem global, né, que é o nosso fator X aqui de redução, e ele tem duas condições, né? Para um índice de esbeltez reduzido menor ou igual a 1,5, a gente usa essa seguinte equaçãozinha aqui, né? 0,658 elevado ao índice de esbeltez elevado ao quadrado. E para um índice de esbeltez maior que 1,5, né, a gente usa essa outra fórmula aqui, 0,877, índice de esbeltez ao quadrado. Como o nosso índice de esbeltez foi maior que 1,5, né,
Então, a gente vai usar essa segunda opção aqui, essa segunda equaçãozinha aqui, para a gente encontrar o nosso índice de esbeltez reduzido. Então, a gente consegue encontrar, na verdade, esse nosso fator de redução, né, de 0,34. Então, quando a gente consegue encontrar o nosso fator, né, o nosso fator X ali de redução, a gente vai finalmente, né, para a nossa equação aqui, né, para a nossa força normal existente, a compressão, né, onde a gente vai jogar os dados que a gente achou aqui. Os fatores de redução, né, que a gente encontrou ali acima, vezes a área bruta, vezes a tensão de escoamento do aço, né, sobre o nosso gama aqui, o nosso gama 1, né, que é 1,10. Né? Então, assim, quando a gente substituir aqui, a gente vai encontrar esse valor aqui de força normal, né, resistente à compressão de 90,4 kN. Lembrando que lá no início, né, a nossa solicitação de cálculo na barra é de 40,4. Então, portanto, como a gente tem essa condição aqui, na norma, né, então a gente consegue, né, passar aqui a verificação para os estados limites últimos dessa nossa barra. Então, é isso aí. Muito obrigado pela atenção.